Boa noite a todos, estamos aqui no Conversa Elevada, terceiro episódio, e hoje nós temos um grande convidado, Walter Santos. Walter, muito obrigado pelo seu tempo, pela participação. Seja bem-vindo, Walter. E Obrigado. claro, Obrigado estou com o meu vocês. amigo aqui, o William Souza também, né, William? Mais Mais um um episódio, graças a episódio, Deus, o terceiro de muitos, terceiro terceiro de de muitos. muitos. E hoje, pessoal, hoje nós vamos falar, né, de problemas do espiritismo, olha, problemas do cotidiano E o e o espiritismo. espiritismo, como o espiritismo pode ajudar nos problemas do cotidiano, É isso certo? aí. Walter, Sim, tudo bem? tudo bem. Tranquilo? Vamos lá, Walter. Walter, primeiro, eu acho que a gente faz sempre questão do convidado sempre se apresentar, então as pessoas querem saber quem é o Walter Santos. Certo. Eu sou o Walter, eu sou psicólogo, né, formado já há 28 anos, atendo em consultório. Tive o privilégio de, assim que me formei, trabalhar numa instituição social, né, eu trabalho com crianças no processo de educação infantil, depois do ensino fundamental. Eh, Trabalho atualmente num abrigo de idosos, né, também ligado às 2 instituições, ligado à Igreja Católica, né, fui católico praticante durante 22 anos, né, fui catequista dentro da Igreja Católica, eh, com formação, buscando formação, estudo para exercer as atividades junto a crianças e adolescentes em aprendizagem aí sobre o cristianismo. Eh, Trabalhei também com dependência química durante 12 anos, também em instituições católica e uma, instituição evangélica, atendendo dependentes químicos, e dei uma breve passada num abrigo de crianças também, aí em Budas Artes, eh, atendendo ali as crianças que estavam aguardando a adoção. Eh Sempre a minha visão, né, nesses espaços de trabalho é ligado ao evangelho, né, procurando viver e exercer junto a eles, o que eu aprendi, dentro da Igreja Católica, a partir do evangelho de Jesus, né. Eh, Sempre tinha também, mesmo, sendo catequista, um interesse, uma curiosidade, uma admiração pelo espiritismo, né, especialmente na pessoa de Chico Xavier. Chamava muita atenção, me emocionava algumas falas do Chico, meio que me impulsionando para conhecer a doutrina, né. Perfeito. Mas como eu estava dentro da Igreja Católica, exercendo o trabalho, de catecismo de crianças e adolescentes, eu não me permitia ir até Uberaba. Quantas vezes eu pensei em fazer isso, né, mas não me permitia, porque eu achava que ia bagunçar a cabeça, né, da dessas crianças e adolescentes, né, e também, eu iria ficar confuso misturando as coisas, né. Eh, Me consolava lendo, romances espíritas, né, que inclusive depois eu posso até falar de alguns Claro. que marcaram aí a a minha vida, a minha percepção, né. Eh, Obras importantes, como por exemplo, O Matuto, de Zíbia Gasparetto, Somos Todos Inocentes, né. Enfim, as principais obras, as iniciais obras da Zíbia Gasparetto, ditadas pelo espírito Lúcius, né. São obras que confortam, que faz a gente pensar a vida, pensar o nosso cotidiano, o dia a dia, né, e me consolava, né, são leituras que me consolavam, recomendo para, né, quem quiser iniciar aí, conhecer um pouquinho sobre o espiritismo. Hã, com o tempo a gente vai, né, refletindo essa mensagem do espiritismo, né, a doutrina espírita, ela começa a fazer a gente olhar para nós mesmos, né, então tá, lá na igreja, você começa a questionar algumas coisas, né, como elas estão acontecendo, por que estão acontecendo, né, essas pessoas, né, por que aonde está no evangelho que elas podem ter esse comportamento? Né, então eu começava a ficar: "Que estranho". Então era uma pessoa ou outra,
né, que a gente percebia muito ciúmes, né, dentro da igreja. Via algumas pessoas se afastarem da igreja católica por conta de uma vassoura. Alguém tirou a vassoura que estava ali, eu quero saber quem tirou a vassoura que estava ali, então, não achou, ninguém falou, eu não venho mais aqui. Ué, como isso? Né, eu vou embora por conta de uma vassoura. Então, Sim, são as questões do cotidiano que eu fiquei: "Meu Deus, que estranho isso". Até que, né, eh, eu observei uma atitude, uma fala de alguém, mais, vamos dizer assim, representativo dentro da igreja, e aquilo mexeu comigo. Eu falei: "Não, eu preciso entender o que que é isso, né, de onde veio isso? Que fala é essa? Não cabe a uma pessoa que está nesse lugar de líder religioso", né. E aquilo começa a borbulhar dentro da gente, a sim, causar um incômodo, sim. e eu estava fazendo um atendimento psicológico em consultório de uma paciente, né, acho que não tem problema falar o nome dela, Regina, hoje ela voltou de novo à terapia, e a Regina comentava de um centro espírita que ela ia, né, o Lar dos Anjos, né, e e aí eu falei: "Ah, me passa depois esse endereço, eu quero ir lá". Ela me providenciou, me organizou, me apresentou. Lar dos Anjos era mesmo o Lar dos Anjos, eu adorava ficar lá, né. Que Eh, legal. eu estava entrando até num processo de meio que me acomodar, né. No Lar dos Anjos é fantástico, é uma mesa maravilhosa como essa, todo mundo em volta da mesa, e a gente conversando sobre o evangelho, fazia oração, e a gente aguardava, poderia cada um fazer uma leitura, e como eu já gostava de ler, né, sobre o espiritismo, sobre a Bíblia, então eu ficava lá lendo os meus livros, né. Demorava o atendimento, porque cada um passava pelo mentor da casa, né, pelo médico Sim, que recebia o espírito do Senhor das Rochas, para receber a orientação, né. Então a gente que era legal, atendido individualmente, com todo um carinho, com todo um cuidado, que e ainda legal. ganhava um vaso de violeta no final. Olha Aquilo era só. tão legal, né, porque ensinava, do jeito deles ensinava, era uma Sim, característica da casa. Todo mundo ganhava um vasinho de violeta, e era assim, a orientação era: "Cuida dela", né, como se você sim, estivesse cuidando de você. Sim, que legal, Walter. É, que Não, introdução, e hein? uma introdução incrível, né, é Que uma bagagem muito introdução. grande, né, Walter, você aham, já vivenciou aí muitas passou por algumas religiões, tem a vivência também dentro do próprio trabalho, né, houve bastante temas, bastante assuntos aí, que de uma certa forma, impactam a sociedade, né, como um todo. Então você acredita, ô Walter, que o espiritismo ele pode ajudar a lidar com esses desafios do dia a dia? totalmente, né, e isso eu posso falar, por mim mesmo, né, Sim, o quanto impactou na minha vida, né, eu sou espírita. Eu acho tão pesado ainda, porque eu acho difícil tudo isso, né, sim, mas assim, eu tô no caminho, quero me tornar um espírita, que legal. né. Eh, exige muito, assim, acho que para você seguir a doutrina espírita, exige vários passos, muita dedicação, né, mas eu estou tentando, Que legal. né. Então para ser espírita mesmo não basta só ir num centro espírita? Não, não é. Não, é muito mais complexo que É, isso. eu nunca entendi muito bem quando falavam, né: "Eu sou católico não praticante", eu falei: "Mas como que se pode ser isso?", né. Ou Sim, você é católico ou você não é, você tem que praticar, né. Então acho que é a mesma coisa, se você vai só lá no espiritismo, você não está vivenciando. O espiritismo você tem que trazer ela para o seu dia a dia, né, Uhum. vivenciar, na prática, as palavras do evangelho, né. É fácil fazer que não, é tudo muito difícil, mas é um dia de cada vez, né. E tem uma frase do Chico, né, eh, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, né, Uhum. mas qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. Que legal, Então eu estou começando agora. que legal. Né, e espero ter um fim onde eu possa dizer: "Olha, ou alguém possa dizer, né, esse foi um espírita valente, guerreiro". Sem dúvida, Walter, sem dúvida. maravilha. E eu quero deixar registrado aqui que nós, né, o William e eu, nós, claro, talvez a espiritualidade iria dar um outro jeito, né, William, para a gente chegar até aqui, Sim, mas esse podcast, nosso estudo dentro da doutrina espírita, tudo isso que está acontecendo veio também por causa de você, Walter. Você nos sim, ajudou a conduzir até esse momento, sabendo ou não,
isso aconteceu. Então Com já intenção ou sem com intenção, intenção, mudou, sem de intenção, fato. mudou. Uhum. Então já pode-se dizer que sim, você vem impactando Sim, vidas, não só aqui, mas no trabalho, em outros trabalhos também. Então isso é uma certeza. Então o nosso cotidiano você já ajudou, é. né? Você já está ajudando. Dentro da doutrina, assim, não tem como a gente ser espírita só na casa espírita, né? Uhum. A ideia é no dia a dia, nas coisas que você faz, na profissão que você exerce, né? Eh, Tem que, lógico, usar a ética, né, da profissão, da do estudo que você tem para realizar Uhum. aquela profissão. Você também não pode chegar lá, por exemplo, um paciente chegou para conversar comigo, apresentar a problemática dele e eu mandar ele para casa espírita. Não faz sentido, não Não. Não pode. faz sentido. Mas, a brecha é procurada, né, principalmente quando você percebe que aquilo vai além. Sim. Por exemplo, uma questão de depressão, né. Boa, um bom tema. É. A pessoa está com uma depressão. Tem os fatores biológicos, emocionais, sim, mas é inegável o espiritual. Até porque a própria doutrina nos orienta, nos ensina, né? Os espíritos falam isso, né? No livro dos espíritos, que os nossos problemas de saúde, eles começam no espírito, até para chegar ao corpo, né? Sim, Eh, então, não dá para não falar disso para alguma pessoa, né, lógico que se a pessoa fala: "Não, eu sou evangélica", e pronto, a gente respeita, né, eu sou católico, fervoroso, né, a gente orienta para que então vá lá e realmente seja mais assídua, não seja um não praticante e, né, para algum momento vai ser despertado, né. sim, é verdade. Eh, assim como eu, né, acho foi muito importante para mim esse tempo todo na igreja católica, as pessoas me encontravam na igreja, não na minha casa. Sim, Todos os grupos dentro da igreja eu estava ajudando, eu participava, eu aprendia, eu estava em todos os grupos, só não estava na Legião de Maria, mas assim, os outros eu estava, né, e a gente procurava ali ajudar a todos, eu estava empenhado, né, então, aprendi muito e oriento meus sobrinhos, né, pessoas que: "Ó, legal, vai lá, começou o catecismo, bacana, foi importante para mim, vai ser Sim. importante para você". exatamente. Mas, essa coisa do espiritismo, como eu falei, a gente já vinha tangendo, já tinha uma simpatia, né, e aí eu vejo que teve esses fatores desencadeadores, né, como eu falei, dentro da igreja, um comportamento de uma pessoa da liturgia, um comportamento, uma fala, um padre, um religioso, né, mas isso foi só o desencadeador um desejo, né. Ninguém segura uma ideia quando a sua hora é chegada, né, então, eu precisava ter esse contato com o espiritismo, né. Eh, então, como eu falei, isso tem ajudado inclusive na minha profissão, Uhum. né, eh, onde a gente encaminha, orienta uma pessoa ou outra: "Olha, procura". A pessoa vai e fala: "Nossa, que legal, eu gostei demais, pra me fez bem", né. E às vezes eu tô no meu canto, né, não tô falando nada, né, e um paciente que faz terapia com a minha sócia, fala para minha sócia que quer conversar comigo. A sócia falou: "Sim, pode saber o que seria?", né. O "Ah, profissional tá eu aqui, né. não, é que ele tá atendendo meu filho, eu queria saber do meu filho". Eu já te falei que o filho dele é ótimo, né, nenhum problema, não entendo nem porque que tá aqui na terapia, né. Eh, e aí mesmo assim ele insiste em falar comigo. Aí de repente alguma coisa que ele não consegue falar para você, né, talvez pelo fato dele ser homem, eu ser homem, talvez fique mais tranquilo. Ah, não Confortável. sei. E aí quando ele no corredor, eu não consegui marcar nenhum horário com ele, no corredor, falei: "Sim, sobre o que seria? A gente pode ver um horário". "Não, não, eu queria que você, me orientasse espiritualmente falando". Então, Como assim, tem né? toda uma questão da espiritualidade presente e nos direcionando pessoas no nosso dia a dia. Sim. Perfeito. O espiritismo ele nos envolve a todo momento, a gente é tocado, né, por uma coisa ou por outra, né. E Perfeito. na prática, Walter, como que o espiritismo ele pode ajudar na depressão, na ansiedade? Sim. Eh
Eu vejo assim, como numa ansiedade, o que seria a ansiedade, né? A pessoa ela fica muito insegura, preocupada com o futuro. Uhum. Ela está muito apegada às coisas materiais. Eu não posso perder, né? Eh, eu não posso ficar sem o meu pai, a minha mãe, né? Se eu perder eles, se eles morrer, como é que vai ser? Sim. Então é uma ansiedade, uma insegurança com o futuro. Uhum. Isso já fala da crença só no material, Uhum. porque nós não é isso aqui, né. Não tem uma preocupação com o espírito, né. Ela está insegura porque inconscientemente ou espiritualmente, ela sabe que não é para isso que ela veio. Alguma coisa tá ali incomodando. Para ter, para pagar os boletos, não é isso, Sim. né. Aliás, tem uma relação que eu vejo do espiritismo com da doutrina espírita com pagar boletos, que é, que todos nós viemos aqui para pagar boletos, para dar conta de dívidas que a gente tem de outras vidas, né. Então e aí na hora de pagar a gente reclama. Sim. Sendo que a gente diz: "Não, eu vou lá, eu preciso pagar isso". Porque nós ficamos incomodados quando a gente não consegue pagar as nossas contas, né. Tenho lá 3 boletos que eu não paguei ainda esse mês, né. Então eu fico preocupado, eu estou esperando para que eu ajuste isso. Então, quando a gente desencarna, a gente quer voltar, porque ficou conta para pagar, é um débito. E a gente às vezes quer pagar de uma vez. "Não, eu quero ir lá, eu vou pagar". Olha, não é melhor você ir dar conta de uma só? Uma conta só, um boleto, ó, esse boleto aí tá alto, hein. Não, eu quero pagar tudo, né. E a gente vem, quando vai pagar o boleto mais baixo, começar pelo mais baixo, que é a espiritualidade fofa, a gente já chia, a gente reclama, a gente fica ansioso, Sim. ou então a válvula de escape é a depressão, eu quero me matar, né. Ah, por que comigo? Por que isso aconteceu comigo? Só comigo. Só comigo acontecem essas coisas, por quê? Por quê? Conhecer a doutrina espírita já faz uma diferença, porque a pergunta muda: "Para que isso está acontecendo comigo?", Olha que legal. né. E aí quando eu percebo o "para quê", olha, então tem um motivo de ser comigo mesmo, e Uma tinha que resposta ser mais comigo. profunda ali, né. Porque você pediu para vir pagar essa conta. E, gente, só para entender, a conta aqui é uma analogia aos problemas da vida, né, as Aham. situações que acontecem no dia a dia. Sim, e os Sim, débitos, as coisas que você fez numa outra vida, e você quando desencarnou, a sua visão ampliou, você sim. está incomodado com aquilo, não fica tranquilo na espiritualidade, e você precisa voltar para reparar isso. E essas reparações, elas muitas vezes estão dentro da sua família. Você voltou com as pessoas: "Ah, eu não tinha que ter nascido nessa família". Tinha, você escolheu, você pediu para vir lá com essa Eu família. não pedi essa vida, É. Walter, não pedi. É isso. "Ah, mas eu tenho um irmão lá que ninguém merece". É um embate total com ele, todos os dias. Sim, é com ele a tua questão. É ali que é a prova, você vai ter que tratar, né, da sua paciência, sua humildade. No trabalho, meu, aquele meu chefe não dá. Não, é aquela empresa mesmo que você tinha que entrar e era esse o seu chefe, né. "Mas por que comigo?". Não, pra que com você? A reflexão é: para que eu estou passando por isso? Tem um motivo. Qual o aprendizado? Aqui é uma grande escola, não é? Sim. Aqui é uma grande escola e todo mundo precisa aprender, tem que passar pela prova. E se não fizer, vai voltar de novo, vai repetir a série, né. É. Então é é todo dia. Eu trabalhei então, como eu falei, né, 28 anos numa escola, e é interessante a gente ver ali aquelas crianças, né. Tem um dia que parece que é um caos. Menino que parece que tá com um negócio, assim, né. Isso tudo tem a ver também com a energia de cada um, né, a prova de cada um. Sim. Você vê crianças que estão ali em altas conversas ali com um amiguinho imaginário, né. Ele é pequenininho, ele é 3 anos e meio, ele lembra exatamente como é que ele estava lá no outro plano.
ele está conversando com aquele amiguinho, ele precisa daquilo ali. Ele está muito mais próximo do plano Sim, espiritual do que o é, material, né? sim. Ele não quer saber daquela professora que já fala que ele tem que ficar sentadinho. Não, lá no plano ele estava totalmente solto. Mas para que que ele veio? Ele veio porque ele tem que aprender algumas coisas, ele tem que passar por algumas provas, ele tem que quitar algumas contas. Ou seja, toda dor emocional, todo sofrimento ali, Walter, tem uma causa, tem um propósito. Sim, a dor, ela é a lição, é uma das mais importantes, né? Eh, e o que que o espiritismo nos orienta com relação à dor? A gente precisa, aceitar, tem a resignação, A né? É resignação. isso. Mas não aceitar, né? Entender que ali tem um aprendizado, Sim. né? Por que comigo? Não, por que não você? Né? Então para que que eu estou passando por isso? Tem um motivo, né? Tem uma causa, né? Sim. Entendi. Então pode ser E um. não ver a dor como um castigo, né? Isso é uma herança da história e talvez até não vou dizer que é só é do cristianismo, que é a dor, o sofrimento, a miséria, um membro do corpo faltando, que é um castigo. Nada disso é castigo. Tudo é prova, né? O espiritismo conforta exatamente por isso, Uhum. né? Você vai passar por essa prova e você vai sair disso muito melhor. Aliás, todos nós, né, encarnados, Sim. vamos sair dessa encarnação muito melhor. Com algum aprendizado sai, né, Walter? Isso mesmo. E que essa encarnação é só um capítulo do livro maior, né, que todos nós estamos escrevendo, Que é a vida né? eterna, né? Isso, que é a Somos vida seres eterna. imortais. Sim, somos todos imortais, né? E isso é o que tranquiliza, dá conforto, né? Imagina a gente poder estar aqui, né, e falar ou receber uma mensagem de um ente querido que já está no outro plano. Isso Sim. é uma coisa assim fantástica, É uma dádiva. não é? Perfeito, Walter. Maravilha, já ensinou muito já. Já dá para encerrar já, mas não dá nem para encerrar ainda, viu, Walter? Tô brincando. Não, maravilhoso. E então tá muito claro que as dores, seja ansiedade, as dores emocionais que eu quero dizer, né? Uhum. Ansiedade, depressão, elas estão muito ligadas a aprendizado, não a sofrimento, né? A gente transforma isso num sofrimento, claro, mas tá muito ligado a aprendizado e entender que, pera, é agora, não é nem no futuro que entra a questão de ansiedade, nem focar muito no passado, que aí normalmente é o que desencadeia a depressão, né? E lógico que você sabe muito melhor do que eu, você já me falou muito sobre esse tema, que as duas caminham mais ou menos juntas ali, né? Sim. Então é esse excesso de amanhã ou excesso de ontem, né? Então, para nós está muito claro. Realmente, o Espiritismo, na minha visão, dá um grande conforto, entender que não é só o que nós estamos vivendo agora, aí podem pensar, poxa, mas tá, falou de uma pessoa que nasceu sem um membro, ou ficou sem um membro no decorrer da vida. Poxa, como que isso não é doloroso, não é sofrido? Vai ficar 70 anos passando por isso. É que quando nós olhamos 70 anos, estou dando um exemplo, né? 70 anos, que é toda, entre aspas, toda a nossa existência aqui nesse plano, a gente não está pensando que é muito pouco em comparação à eternidade. Sim. Mas como assim? Nós vamos viver a eternidade? Vamos viver pela eternidade. Então é um aprendizado muito rápido, que do nosso ângulo hoje não parece ser, mas ele é um aprendizado rápido e realmente para nossa evolução. Então é espetacular, Walter. Você já explicou como lidar assim com ansiedade e depressão, mas para quem está passando por isso, Walter, assim, não tem ainda, não estudou a doutrina espírita, qual o primeiro passo para a pessoa que está assistindo e tem questões com ansiedade ou tem questões com depressão? Qual que você recomenda? É, eu penso essa que para mim, né, foi importante as leituras. Sei que tem pessoas que às vezes, né, tá ali num quadro depressivo e não quer saber de ler nada, ela não quer saber, ela quer morrer, né? Mas, por exemplo, evitar, então, por exemplo, noticiários que vai aumentar essa depressão ou vai dificultar com que ela saia desse processo, né? Você liga a televisão pela manhã, né? Você já vê lá, é só Desastre. desastre, mortes, atropelamentos, brigas, né? Isso vai
fazer com que a pessoa queira sair mesmo desse mundo, né? Queira ir embora, né? Achando que vai resolver algum Sim. problema. Eu saio fora disso, né? Então, evitar isso. Meditação é algo muito legal, porque favorece com que energias, né, melhores se acheguem até ela, que vai ajudar, fortalecer para que ela eh, saia desse processo depressivo. Precisa a aceitação de que muitas vezes a sua estrutura, ela é uma estrutura depressiva, e isso tem fatores genéticos, embora isso não justifique, porque pode ter outros irmãos também, né, filhos do mesmo pai, da mesma mãe depressiva e que não tem depressão. Então, eh, aceitar que você precisa de um tratamento médico e que Perfeito. precisa de um tratamento espiritual. Porque você veio com, vamos dizer, com essa carga, com essa estrutura, né? Porque é exatamente o que precisa trabalhar, você precisa se fortalecer. Você não pode se entregar ou querer repetir muitas vezes um comportamento de suicídio como você fez da outra vez, né? Então, sair, quanto mais tempo você precisa para sair disso. Então, tem que ter um esforço pessoal, né? E pedir É, ajuda, né, Walter? isso. E Levantar a mão. ninguém está abandonado nesse processo. Ninguém. A espiritualidade cerca essa pessoa para que ela, de ajuda, de apoio, né? Para que ela possa sair de lá. E todos Sim, nós temos o nosso mentor que está ali favorecendo. Eu preciso dar espaço, Sim, perfeito, Walter. né? Maravilhoso. Então tá certo. Ó, enquanto você se prepara para a próxima pergunta, a produção tá me lembrando aqui as coisas aqui, o Walter. Eu esqueci. Esqueci não. Na verdade, segundo episódio já que falam do café da manhã, dessa questão do que fazer logo de manhã. Então, o sim. recado é o seguinte, Walter. Pessoal, café da manhã, quer ver coisa boa? Pega os cortes aqui do canal Conversa Levada, vai tomando um café da manhã, assistindo os cortes, sempre alguma Sim. coisa edificante, né? E então vai ser muito bom. Você deu essa dica e a Lilian também no episódio passado falou a mesma coisa. É, Para de ver jornal de manhã, para de ver essas coisas. Isso. A energia disso não é boa. Então coloca lá, não sabe o que assistir? Agora sabe. Põe lá uns cortes do Conversa Levada. E como sempre eu acabo esquecendo de falar, né? Tem que fazer essa pausa para fazer um merchan, pedir pro pessoal se inscrever no canal. Então, ó, aqui embaixo, em algum lugar aqui vai ter o botão se inscrever. Clica no botão inscreva-se, ativa o sininho para receber as notificações. é isso aí. E lembrando, Walter, que esse podcast está acontecendo porque primeiro veio o blog, né, o Espírito Responde. Então, quem quer aprender mais sobre a doutrina espírita e temas, né, sobre o assunto, acessa lá o Espírito Responde, o espiritoresponde.com.br. E tem o Instagram também, o Espírito Responde, que vai ter lá alguns artigos, vai ter trechos aqui do cortes do podcast, vai ter de tudo. Beleza? Então, ó, recado dado. Agora eu passo a bola pro William. William, vamos continuar que o papo tá bom demais, cara. Vai Legal, levado, Walter. o papo Não, vai e levado. assim, é importante que dá uma outra visão para nós, né? A doutrina espírita traz uma visão diferente das dores, dos sentimentos, das situações que a gente passa na vida, né, Walter? E a gente não pode também parar de, não pode não falar também sobre relacionamentos, né? Vivemos em sociedade, os relacionamentos dentro de casa, no trabalho, na escola, enfim, por onde a gente passa, a gente está se envolvendo com pessoas, né, Walter? É, por que existem relacionamentos tão complexos e tão difíceis? Às vezes até entre irmãos, entre pai, filho, mãe, filha. É, a doutrina espírita como que vê esses relacionamentos difíceis e o que está tentando nos passar com esses relacionamentos? É, como eu falei, assim, nós estamos aqui, é uma grande escola. A Sim, família é aquela escola lá do bairro, né? É aquela coisa onde você vai interagir com as pessoas com quem você tem que realmente passar por essas provas que você veio realizar. Muitas vezes você tem um embate com um deles, teve um embate com um deles em outras vidas, veio ali para trabalhar realmente o amor, né? Porque o que deve permear não só na família, no mundo inteiro, é o amor, né? Essa é a sim, mensagem central, né, de Jesus, né? E sendo a doutrina, né, o consolador prometido por Jesus, só vem fortalecer isso. A gente precisa amar. Mas é tão difícil amar aquele irmão ali que é invejoso, que me persegue. É com aquele que você tem que, né? É um irmão que sei lá,
roubou a minha mulher, cara. Eu estava casado e ele levou a minha mulher, né? Então, será que você não fez coisas semelhantes na outra vida com ele, né? Vou citar aqui um exemplo de um trabalho que a gente faz, numa outra instituição que eu participo, com moradores de rua, né? E a gente, numa das noites lá que a gente foi entregar lanche para eles na rua, e a gente conversava também com eles e oferecia a possibilidade de tratamento em clínicas de dependência química, caso algum deles quisesse. Encontrei um lá, já estava lá 1 ano e 8 meses nas ruas, né? Estava inclusive com o rosto machucado, enfim, conversamos. Ele aceitou ser levado. Aí a gente vai no outro dia buscar, né? Eu fiquei responsável pelo acompanhamento dele, né? Eu e mais uma outra pessoa. Então você foi fazer uma assistência lá Isso. social, bateu um Moradores papo, de rua. Isso. levantou a mão, ele queria apoio, ajuda. Isso. E aí no dia seguinte vocês foram buscá-lo. E aí, nesse processo de acompanhar, de conversar com ele, levar ele até a clínica, né? A gente vai tendo muito mais informações sobre ele. Ele é um psicólogo. Ele era um psicólogo. Um psicólogo. Ele me falou, olha, eu perdi a senha do meu Facebook, mas dá uma olhada lá. Entrei lá, psicólogo, trabalha como representante de empresa, pós-venda, né? Viaja muito, né? Cantor de pagode, Olha né? só. Então, assim, uma imagem muito bacana dele, assim, uma pessoa bem descolada, né? E aí você fica curioso, né? Como todo psicólogo, querendo saber como que você chegou nisso. 1 ano e 8 meses nas ruas, né? E aí ele conta a história dele. Porque essa história dele tem a ver com as provações que ele tem que passar, né? Então veja que interessante, né? Ele começa a contar a história de que ele nunca teve problema com bebida, com nada. Porque ele fala que ele foi para a rua por causa do álcool. Mas eu nunca tive esse problema. E como era antes? Eu tinha minha mulher, minha filha está para fazer 18 anos. Então o que aconteceu? Você pode falar um pouquinho assim? Ele fala. Então eu estava casada, a mulher viajava muito, né? A mulher reclamando muito de trabalha demais, não está aqui. E ele fala, mas como eu vou fazer? As condições que eu estou oferecendo aqui na casa é porque é por causa do meu trabalho, né? Ele não tinha prática de atendimento em consultório, era mais essa coisa mesmo, de palestra, representar a empresa em outros estados, né? Acompanhar a venda de um produto, né? Ver a satisfação dos clientes. Então ele viajava muito, ficava alguns dias fora, mas, né? Sempre mantendo contato com a esposa. Um dia ele volta, né? E ele fica sabendo por uma outra pessoa que a mulher dele tem um relacionamento com o irmão dele. Nossa. Traição dupla aí, né? Ele mora no mesmo quintal, né? Tem também a casa da mãe, já com idade avançada. Como que eu vou fazer, né? Vou escancarar isso tudo? Uma filha? O que eu vou falar? Como é que é isso? Né? Quando o irmão dele soube que ele já estava ciente, o irmão pegou a família e sumiu. O irmão, né? Pelos que os outros falaram, o irmão ficou com medo dele matar o irmão. Ele falou, nunca que eu ia fazer isso com meu irmão. Né? Ele ficou mais chateado com esse fato do que mesmo com a traição da mulher. Sim. Mas aí já vai para o bar e já bebe, não é? Ali começa as provações dele. Né? Já bebe. Então, ele morar na rua não necessariamente é a aprovação Isso. dele, mas foi a escolha, o contexto ali que ele acabou Sim. caindo. Ou mesmo essa coisa, pode ser que ele tenha feito algo bem pesado com o irmão. Mas tudo é hipótese, porque a gente não sabe exatamente de cada um. Não dá para saber, né? Algo bem pesado com o irmão. Talvez ele tenha mesmo feito mal, matado o irmão. De onde vem isso do irmão de achar que ele vai ser assassinado? Não é? Sim, exatamente. Então ele foi pro bar e bebe. A mulher aproveitou-se dessa situação e falava para a mãe dele, ó, tá vendo? Eu não vou ficar com um homem assim, não. Cara, bebendo até umas horas. Sim. Tá vendo que a senhora já está sofrendo aí que o outro foi embora e
agora ele vai começar com isso. Eu não quero saber disso, não. Se ele não mudar, se ele não parar de pinga, eu não vou aceitar. Já aceitei muito tempo ele longe em trabalho. E Aí lá, não acabou a prova do rapaz. Lá no bar, lá, não, meu, desencana disso aí não, desencana do seu irmão, não fica com essas coisas aí não. Seu irmão é de menos, se ficou com ela foi umas 2 vezes. Ela fica com aquele seu amigo lá, ó. Isso todo mundo sabe já tem um tempo. Nossa. Tá vendo? A aprovação era maior. sim, Você tem que ir pra rua para você valorizar a sua casa, a sua família. Por que você não estava valorizando muito, não é? Você estava valorizando o material, que aí já é uma interpretação minha, perfeito. não é? Valorizando o material, quer ter show, não sei o que lá, meu, é coisa de vida de solteiro já deu, não é? Agora você tem que. Não, mas tinha grupo de pagode, não tinha tudo. Então, muitas roupas e etiquetas, viu? Bem bonitão, rapaz, nas fotos. Então, começa a aprovação dele. Vai pra rua, vê como é que é a questão. Né? E diante, Walter, de uma situação dessa, onde uma pessoa ela fere, ela causa dor, o que o Espiritismo orienta a gente fazer nessas situações? Alguém que fere, Isso, nessa situação mesmo, ele foi ferido pela mulher, pelo irmão, o que o Espiritismo ali, ele orienta a então, se quando a fazer? gente conhece, né, você já vai ter o consolo, já vai rever a sua vida. É aquela questão da reforma íntima, né, que todos Sim, nós precisamos fazer. Se sim, eu estou passando por uma situação difícil, começa a se olhar. Quem é você? É o autoconhecimento. Né? legal. Vale a terapia, vale, sim. Busque uma forma de você entrar em contato com você, saber quem é você. Né? A parte espiritual é isso. Para onde você vai, onde você está, por que nós estamos aqui, né? Nós estamos para evoluir. Sim, Então, se eu ferir alguém, eu quero reparar isso, faça isso. Caminho à caridade. caminho à caridade. A caridade. Ô, Walter, no caso dele, ele se afastou, lógico, ele foi para a rua, talvez como, claro, uma interpretação nossa aqui para tentar entender o É. assunto, a gente não Uhum. sabe a verdade, sim. mas a gente está interpretando aqui, tentando visualizar, acho que é uma coisa saudável. Então ele foi para a rua, até talvez como característica da aprovação que ele vai ter que ter. Mas diante de algum problema familiar, ou no trabalho, ou um relacionamento, mesmo que amoroso, de amizade, sempre tem um jeito de tentar resolver isso, ou às vezes é necessário se afastar? É saudável se afastar daquilo? Sim, é saudável se afastar em alguns momentos, né? Sabe, o silêncio, deixar a espiritualidade trabalhar, fazer oração, prece por essa pessoa, né? Por você mesmo, Sim, né? Não é o Espiritismo não fala de embates, não, né? perfeito. Perfeito. É você fazer, direcionar vibrações positivas para a pessoa, né? Deixa o silêncio, tudo é no seu tempo, né? E Perfeito. isso, né, eu fiz algumas vezes já na minha família, né? Fiz com pessoas no ambiente de trabalho, né? Olha, melhor deixar isso, Sim. né? Se eu for lá e for orientar do jeito que eu acho que está certo, o outro vai se irritar. Então, deixa. Depois eu me surpreendo. Né? Uhum. Passou ali alguns dias, a pessoa vem até a minha sala. Olha, não é melhor assim? Que aí ela é um momento onde ela dá abertura para você. Ela se abriu para você. E aí você pode falar alguma coisa, sempre com humildade, nunca como o dono da razão. Não é porque você conhece uma doutrina espírita que agora você entendeu tudo, porque a gente tem essa tendência, né? Começou a ler, começou a entender algumas coisinhas, já se acha Allan Kardec, né? Criando uma renovação da codificação. Mas é verdade isso. É verdade Olha, a gente isso. está falando de uns temas do cotidiano interessantes, né? Já É, falamos aqui de relacionamento, já falamos até de traições aí, o negócio tá tá interessante, viu, Sim. Walter? Fazer mais uma pausa rápida, pedir pro pessoal se inscrever, que o pessoal vai vendo aí, tem gente chegando no meio do caminho. Então, pessoal, se inscreva aqui embaixo, se inscreve no canal, segue lá, o Espírito Responde no Instagram, beleza? Voltando aqui. Walter, então, a gente está falando dessas questões de relacionamento, maravilhoso. Quero até fazer um comentário que eu já ouvi falar.
a gente usa até às vezes em tom de brincadeira, né? É melhor a gente até se afastar mesmo, não gerar intriga, porque senão vai que a gente volta numa próxima aí, aquela pessoa, Mais próximo né? da Aquela pessoa pessoa vira ainda. tua esposa, teu marido, tua sogra. Então é melhor não gerar nenhuma intriga, né, Walter? Para a Aham, próxima não sim, voltar com nenhuma pendência para a gente ter que sim. sanar, né? Assim, como a gente citou o exemplo, a gente vem aqui para pagar boletos, né? Pagar dívidas, Sim. né? Então a gente não pode contrair outras, inclusive maiores. Criar Então, novas dívidas, né? atritos, confusões, é melhor fazer isso. O distanciamento, né? É, a prece, as vibrações, não é? Que aí a espiritualidade vai trabalhar também no outro. Todos nós, ninguém aqui é desamparado, né? Cada um tem o seu mentor, né? Sim. É, e é isso, vai dar certo. Agora, se eu entro no embate, eu posso dali sair com um débito muito maior do que eu me propus a vir pagar. Eu falei Legal. brincando, mas é sério, viu, gente? É Sim. isso aí. Não arranja mais confusão, não, porque a pessoa pode vir muito próxima, viu? Na Sim. próxima aí, né? Então, William, quer perguntar sobre as questões? Vamos falar de É, outros dilemas aí, eu acho que é os financeiros vamos agora, trazer né? outras dificuldades que a gente sabe que tem no dia a dia. Uma delas é uma dificuldade material, é uma dificuldade financeira, né, Walter? E como você falou um pouquinho, muitas coisas que acontecem conosco aqui nessa vida, talvez a gente tenha trago, né, débitos, né, dívidas de outros tempos, né? É, mas existe uma explicação espiritual para definir essa dificuldade material? Cara, por que eu nasci pobre? Por que eu nasci rico? Cara, eu trabalho tanto, estudo tanto, me dedico tanto e nunca consigo ter um dinheiro parado na minha conta bancária, sempre vivo no vermelho. Há uma explicação para isso? Acho que tem a ver com as suas provas, né? Com o que você tem que passar, as lições que você tem que aprender, né? Puxa, Walter, Por exemplo, a gente, por exemplo, repetiu, né? Então, você voltou para cá, todos nós que voltamos para cá repetimos repetiu de ano. em alguma matéria, ficamos em DP em alguma. Então, as provas, elas são de acordo com o que você precisa aprender. Por exemplo, uma pessoa que foi muito arrogante, tudo, né? Você sabe quem eu sou, né? É, ela pode, numa outra encarnação, ela vir sem posse alguma. Para ela simplesmente perceber, você é igual a todos, qual a diferença sua dos outros? Não tem diferença, né, Walter? Isso. Olha, Tem uma história que eu não vou lembrar de fato todos os detalhes, mas me parece que ela foi contada pelo Chico Xavier em algumas palestras, né? Tem uma rua que tinha um nome próprio, tipo Maria Augusta de Souza, né? Esse nome foi legal. colocado na rua em homenagem a uma socialite, Uhum. né? Que até fazia uma coisa ou outra ali, mas ela extremamente dona de si, arrogante, porque eu posso, eu fiz, né? Tem até uma rua? Sim, tem uma rua, né? Foi homenageada com essa rua, Sim. né? E nessa mesma rua tinha uma senhora, né? Andando anos depois, né? Perambulando pela rua, né? Pegando lixos, Ah, perfeito. sim. E ela ficava incomodada, ela não sabia por quê. Ela tinha um medo, um receio daquela rua, né? E era a mesma pessoa, reencarnada, Nossa. Numa outra isso, situação, que né? tinha aquele nome, que ela não. Ela sabia que ela não era merecedora, porque ela não era nada. Escolheu voltar, passar É. por aquela rua, ter a Sim, sensação daquilo sim, para. isso. Perfeito. E que muitas vezes ela tenha humilhado pessoas que estavam, moradores de rua por ali, que ela não queria naquela rua. Então, Walter, quando você não emprega da maneira correta os seus recursos que você tem nessa vida, é capaz que numa Sim. próxima você não tenha Sim. esses recursos. Ter recursos dizem ser uma das provas mais difíceis, Legal. né? E principalmente se aí já é uma visão minha, você ter recursos e estar afastado da doutrina espírita, muito difícil não dar BO. Mais desafiador ainda. Então é mais desafiador ainda, né? Porque acho que a doutrina espírita ela nos freia, sabe? Opa, calma aí. Pé no chão, né? Pé no chão,
né? Exato. Em Uhum. todos os sentidos, mesmo quando a gente vai se aproximando, lendo, conhecendo, não é? A gente tem essa coisa de querer fazer palestras, né? De querer orientar outros grupos, né? Querer dar cursos. Menos, menos, menos. Não esquece que você não é Chico Xavier, tá bom? Só isso. Entendi. Ô, Walter, então, na verdade, nem todo mundo nasceu para ser rico, é isso? Sim, que graça teria? Né? É Porque que tá todo mundo nessa é, busca, parece, né? Não, e mas nem, parece. então, porque estamos muito apegados ao material, ao Sim. espiritual, né? Sim. Nunca todos vão ser ricos, porque a lição não é a mesma para todos. Legal. A pessoa não vai ter aprendizado em determinado aspecto se ela precisa passar por uma situação de humildade. E você já falou, mas eu gostaria aqui de pedir de novo, talvez para você falar de Sim, outra forma. só uma Ah, coisa assim, claro, claro. eu, por exemplo, não tenho posses, nada assim, mas a gente fica ali, né, querendo eh, eh, melhorar, vamos dizer assim, o nosso quarto, o meu quarto. Eu quero colocar um guarda-roupa melhor, eu quero pintar ele, eu quero fazer um trabalho aqui nessa parede. Aí eu estou incomodado porque eu não estou conseguindo fazer isso. Comprei o guarda-roupa, mas ainda falta. Como é ruim ser pobre, não ter poder fazer as coisas. Chegar numa loja, comprar e mandar pagar para fazer tudo bonitinho. Como é ruim isso, Uhum. né? Aí a gente vai fazer um trabalho eh, com moradores numa comunidade, e a gente vê que lá as roupas são empilhadas no chão. Não há guarda-roupa, né? E aí a gente vai levar e entregar uma cesta básica para ela, encosta lá perto da roupa, sai um rato correndo assim, né? Eh, a pessoa, tal, deixa eu lavar minha mão aqui. Não há água. Então, talvez eu não precise de uma encarnação para aprender isso. Sim. A gente sai de lá melhor. Por isso que a caridade, o ajudar, você está sempre aprendendo, você está sempre tornando melhor, você está sempre aprendendo mais uma matéria, mais uma matéria, mais uma matéria. Pode ser que você não reprove uma disciplina toda, né? Então, é aproveitar no dia a dia todas as oportunidades que você tiver de ajudar, faça isso. Chico Xavier andava sempre com uns troquinhos, né? Sim. Tem No bastante bolso. história disso, é. Isso. Para Porque sempre tem muita gente precisando, muito pedinte, então dá R$ 2 aqui, um conto lá e assim vai, né? Quem de nós faz isso? A gente está dando graças a Deus que agora é Pix, ó, não tem, a gente só trabalha com Pix, não anda com dinheiro, Sim. né? E ainda julgamos ainda, né? Pô, o É. cara vem me pedir dinheiro aqui. Pô, Sim, Não, mas no resumo aí é melhor aprender pelo amor, então, do sim, que pela dor, né, Paulo? isso. E aí eu tenho procurado fazer isso, né? Pelo menos umas isso. moedinhas também no meu carro, porque às vezes a pessoa chega no carro, você não tem R$ 1 só para eu pegar o almoço ali? Não. Né, nos locais onde vende, Sim, de baixo custo. um bom Então você prato não ali. tem, cara, ele Sim, fica mal mesmo. Sim. sim. E você falou, Walter, só reforçando, muito provavelmente você que está assistindo, nós aqui, essa situação que você relatou, de fazer uma doação, às vezes a pessoa não tem um guarda-roupa, não tem água, sai um rato de trás da roupa, talvez é 20 km de onde você mora, 10 km, não é longe não. Sim. É muito provável que a gente está aqui, né? Mas ali Não, na próximo rua de trás já pode já estar deve acontecendo ter. uma situação dessa. Sim. Então não é algo, principalmente para quem vive no Brasil, não é algo distante. É Sim, algo muito próximo, só que a gente não vê muitas vezes, né? Fala a sim, gente, me colocando também na situação, sim, né? sim. E É, também situações onde, assim, a pessoa está lá, por exemplo, uma situação que eu vivenciei, né? Você vai fazer o cadastro de uma pessoa que os moradores já falaram, olha, tem um rapaz ali, tá sozinho, cara, ele sem comida, não tem nada aí dentro, né? Vê lá, fala com ele, né? Manda eu ir lá para conversar, porque já percebem que é um caso de depressão. Sim. Vai lá, chora, ele já não quer que você entre ali, mas aí você fica lá na janela, pelo um buraco que tem lá, e aí ele resolve abrir para você. Né? Nada, absolutamente nada dentro da casa. Não tem nada, não tem móvel, não tem nada, umas coisas, umas madeiras quebradas assim no meio da casa. Né? E aí você fala, ó, eu trouxe aqui uma cesta para ajudar. Não, é isso que ele precisa. Ele fala, não, não, eu não mereço. Como assim não merece, cara? Tem que comer, né? Aí o vizinho vem, né, que é o que falou para fazer o cadastro dele. Ele não quer, cara. Né? Mas eu faço aqui uma comidinha, eu trago para ele, né? Se você quiser deixar a cesta dele comigo, eu não quero, não, 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 não precisa não.
Aí qual é a história? A mãe dele morreu lá dentro da casa. Uhum. A única coisa, ele e a mãe, morreu lá dentro, com problemas de saúde, e não tinha remédio. Ele se sente culpado, ele se sente fracassado, ele quer morrer também, entendeu? E isso continua essa história. Eu já fui lá inúmeras vezes, ele não quer nada. Então, a gente deixa lá com o vizinho, faz algumas coisinhas, e é bem complicado, viu? Agora, essas últimas 2 vezes que eu entreguei, que parece que arrumaram um trabalhinho para ele. Então começa, né? Ok. Uma das coisas que nos liberta também é trabalhar, Sim. fazer as coisas, né? Eh, então isso é muito importante, sabe? Porque vai nos libertando, vai nos situando, né? Então ele está fazendo, né? Da última vez eu até apontei para uma das pessoas que estavam lá comigo, olha, ele sorriu, eu nunca tinha visto esse homem sorrir, Que Que legal. legal, Walter. né? Muito bom. Então essas coisas elas são gratificantes, assim, sabe? Sim. A gente vê que realmente tem toda uma espiritualidade. Ele precisa passar por isso? Sim, cara, tem a aprovação dele. Mas o Espiritismo fala, a gente tem que apoiar, ajudar, É. sem julgar. Ele Exato. tá lá na prova dele, você tá na sua. Talvez ele já esteja sabendo da dele inconscientemente, a espiritualidade vem à noite, fala para ele, e para você, você ainda não tá ligado. Qual é a sua parte? Sim. Mas isso é muito É, legal, Walter, que você Legal, Walter. comentou. Às né? vezes a pessoa está passando por uma prova e precisa passar, mas não significa que não deve ter ajuda dessa Sim, pessoa, tem né? que ser Eu acho que a ajudado, gente todo tem que mundo. ajudar. Eu vejo muito isso, como eu já falei no início, eu acompanhei, trabalhei com dependentes químicos, coitados, são realmente, Sim. todo mundo acha que eles têm que se lascar mesmo. É, tem gente Não que quer trabalhar, é um vagabundo. Não, endurece o é uma coração, né? doença. Tá assim porque quer. Isso, tá assim porque quer. E é a prova deles, eles têm que passar por essa prova, né? É, é muito lento. A primeira casa espírita que eu fui, qual é mesmo? Lar dos Os Anjos, Lar anjos. dos né? Anjos. E eu fui por conta de um dependente químico que, vamos dizer assim, não foi muito bem-vindo o retorno dele numa casa de tratamento de dependência química ligada à Igreja Católica. Teve toda uma situação lá eu senti, né, posso estar errado, uma rejeição a ele. Não vai mais. Que era o retorno, né? Já teve a chance dele. Como assim? Não é 7 vezes 7, está no evangelho aí? Então, Perdoar assim, o seu irmão 7 vezes. então foi dito por uma pessoa ligada, um dirigente espiritual, né? Então, aquilo mexeu com tudo, comigo totalmente, todos os meus valores, eu não achava onde é que estava isso. Como que pode, né, dizer para uma pessoa? E isso não foi dito só para ele, né? Foi dito para a mãe dele. E ninguém me falou. Eu vi dentro de uma celebração litúrgica. A mesma pessoa repetiu para a mãe. Então aquilo me deixou assim. Eu fui até a casa espírita por isso. Queria saber. E foi me falado: olha, há uma ligação fortíssima entre você e essa pessoa. Não estamos autorizados a falar, Olha só. né? É, mas ele é um espírito frágil e provavelmente passa essa encarnação toda nessa fragilidade, né? É, bacana a sua ajuda, ele precisa muito de você. Porém, você precisa se cuidar. Vigiar e orar, oração, porque senão você vai junto com ele. Ele puxa você junto, né? Porque ele é muito frágil, então. Sim, sim. Enfim, é uma história de acompanhamento dessa pessoa há 15 anos. Está bem? Eu digo que está muito melhor do que eu encontrei, Sim. Sim. né? E digo que, assim, no meu dia a dia, na minha história de vida, eu percebo que talvez, não vou dizer que seja a única, mas eu vim para isso. Uma das atividades ali, um dos desafios ali, né, Essa Walter? encarnação, eu vim para isso. Perfeito, Legal. Walter. Muito E bom. Então, é assim. é muito gostoso ter a oportunidade de entender isso, né, Walter? Uhum. Ter a oportunidade de entender A isso. possibilidade de perceber essas Sim. nuances que a vida nos Isso. oferece, Essa né? pessoa eu já tinha ouvido falar, o Walter já me Aham. falou. Eu ouvi a primeira vez, eu não sabia quem era, mas eu ouvi a primeira vez. E dentro das histórias que eu já tinha ouvido, me pareceu realmente que tá bem, comparando a outros cenários, né?
Sim, Então outra visão. muito Mas isso é tudo é trabalhoso, cara. São Sim. 15 Não é anos, da pra noite do dia, né? é acompanhando, é ouvindo dos outros, mas você é muito trouxa, hein? Hum. Olha, esse rapaz, ele dá pingo em água, deu um chapéu no psicólogo. Você vai ouvindo, né? Sim. Mas a pessoa não está vendo o que que está acontecendo. Sim, É devagar, exatamente. é lento, Sim, né? E aí, eu tenho certeza que algo eu fiz lá na outra encarnação com essa pessoa. perfeito. Talvez eu até tenha passado droga para ele, destruído ele e outras famílias, não sei. Só sei que tá ali, né? Então, tem um vínculo dele fortíssimo comigo. Isso, Fortíssimo, chama de pai, se falar que não é pai, ele caça assunto, em ô qualquer Walter, lugar que for. e tem uma fala sua, que na verdade veio da espiritualidade, que deixa muito claro que sim, tem alguma coisa assim. A gente não tem problema em falar nessas questões. Aham, Para outras pessoas, talvez a gente não vai falar, ó, você tem um débito com esse cara aí, não, mas aham. tá muito claro que tem sim, porque a espiritualidade não autorizou falar qual o seu vínculo com essa pessoa, porque não iria ajudar. Uhum, A sim. espiritualidade ela é muito cuidadosa para abrir o que Uhum. realmente tem que ser aberto para você, né, que tem a oportunidade de ouvir algo, né? Então, muito interessante. Walter, Sim. E aí, maravilhoso. assim, uma pessoa que a gente vem acompanhando, né? A mãe dele, acompanhei todo, né? Porque ela começou a se apoiar muito em mim também, nessa atenção a ele. Eh, Ela faleceu também, né? E ficou um tempo ali no Hospital das Clínicas esperando o transplante de coração, mas isso não ia se dar, né? Tinha vários outros problemas, doença de Chaga, idade, não ia fazer. Mas era essa mensagem que é falada para ela, estava Sim, ligada já em aparelhos, né? E a todo momento ela falando, não deixa ele. Mas como que eu vou fazer? Um homem de 30 anos, eu não tenho como ficar correndo atrás dele, né? É, mas ele não pode. Bom, é, é muito interessante, assim, porque preparou tudo. Ela preparou tudo para que isso também acontecesse, favorecendo, né? O desligamento dela foi bem tranquilo também, né? E ela só me lembrava ali que a missão, ó, é isso mesmo, você veio para isso aí, cara. Sim. Que ficou Né? para nós situação, hein, também. Então, Walter? mas é muito gostoso quando a doutrina nos mostra o caminho, que é isso mesmo. O porquê das coisas, né? Isso, e que todos nós estamos no caminho de luz. É um livro que eu estou lendo aqui também, o chamado da luz, né? Chamado da luz. Isso. Então, que é isso, todos nós estamos indo. Você foi chamado, vamos caminhar para a luz, ou como é que vai ser isso, né? Então, é um passo cada dia. Mas será mesmo que, que uma pessoa vem com uma missão como essa para uma pessoa? Mas será que é um por um mesmo? Não acho. Eu acho, por exemplo, os irmãos dele foram todos atingidos já com isso. Que veio que eu sou acompanhando até agora. Os irmãos ficaram aí 6 anos sem perguntar dele, né? Todos prometeram para a mãe que não, a gente vai acompanhar ele direitinho. 6 anos sem contato algum. Procuramos eles essa semana, umas 3 semanas atrás, eles ficam assustados. Como que isso se dá? Porque não tem explicação, é só espiritualidade. Sim. Uhum. E eles também começam a rever. Um deles é evangélico, pastor, né? E quando tinha os embates mesmo assim, ele questionando e não, que você tem que largar a mão, ele tá assim porque você passa a mão na cabeça, larga a mão, né? Falei, eu não vou largar a mão. E essa sua opinião, pare, porque senão eu vou dar um testemunho dentro da igreja evangélica. Entendeu? Tá Então é certo. isso, porque Perfeito, Tomar Walter. não há onde que diz isso no evangelho. A pessoa tem que nascer e tá tudo ok, sem problema nenhum. Não, todos nós temos dificuldades, E a, né? a trajetória de Jesus deixa Isso. muito E claro, né? Essas outra coisa que eu ações, não não vi assim de perto, né? Mas o irmão que conversou com ele estava totalmente alcoolizado. Então, olha aí, né? não, Quem é você para criticar o outro? Então, realmente, a gente tem que. o que está muito claro, Walter, nessas questões todas, até quando a gente ouve casos, se a gente parar para analisar contextos próximos a nós, de pessoas que têm dificuldades, seja de vício, enfim, normalmente está sempre precedido de julgamentos, né? A pessoa prefere julgar do que ajudar. Sempre isso. Não, mas tá assim e merece estar assim. Tem que estar assim, tem que passar assim, não ajuda, deixa de ajudar. Tá assim porque você tá ajudando. Então é muito triste.
né? Voltando a gente começou a falar disso otimamente, mas a gente começou falando de dificuldade financeira. Então a gente está falando assim, algumas questões de muita falta, né, de questões financeiras, mas existe também um outro lado, que é uma dificuldade financeira que as pessoas não percebem, que é o excesso Sim. de dinheiro, né, Walter? Quais são as provas? Por que algumas pessoas têm muito dinheiro e qual é a missão delas, entre aspas, Walter? O que elas têm para aprender dentro do cotidiano? Lembrando que o assunto são problemas do cotidiano. Pô, Edson, você está querendo dizer que ter muito dinheiro é um problema? Talvez. Explica pra A gente. maioria das vezes, sim. Não, eu não posso, eu vou deixar pro Walter falar um pouquinho quais são as questões de quem tem muito dinheiro, Walter. Muito, né? Então, Mais do que precisaria, é, talvez. eu vejo que muitas vezes não é nem a questão para essa pessoa que tem muito. São para nós aqui, que desejamos ser como ele Uhum. e não olha para aquele que não tem o pãozinho da manhã, o Perfeito. café da manhã. Não olha para aquele que fica incomodado. Esses dias eu saí de casa, acho que foi, sei lá, foi quarta-feira ou quinta da semana passada. Eu saí de casa para comprar o pãozinho lá num. É um barzinho, não é uma padaria mesmo, né? Um barzinho, enfim, vende pão lá. Fui lá comprar, eu passo, eu já vi na calçada um rapaz lá deitado, né? E fica me chamando. Falei, vou lá, já vou trazer já um pãozinho pro rapaz e vou pedir um cafezinho lá também, o que eles fazem. Tá bom. Aí eu vi que eu falei, vê um pãozinho separado num outro saquinho, tá bom? Bom. Vê também, por favor, um cafezinho. O cara faz uma cara assim e fala, é para aquele nóia? Ué, eu não vou pagar pro cara? Qual é para quem vai? Qual a diferença? Desrespeitoso. Então é isso. Eu acho que uma pessoa que ela tá toda empoderada, cheia de dinheiro, qual é a missão desse cara? Tem lá os desafios dele. Talvez é interessante a gente se preocupar e tentar entender e tal, né? Mas e aquele que está lá sem nada e que tem pessoas que não quer que dê nada? Tipo, você, nóia, cara. Ele não é um ser humano, Você vai gente. ficar ajudando, ainda vai ficar aqui na minha É, porta aqui. sim. Ainda É, tem isso também. mas É, eu já ouvi isso. Eu, não, para almoçar, saindo do trabalho, tinha um morador na frente de um restaurante, almocei, né? Peguei uma marmita e a dona proprietária do estabelecimento fez exatamente isso mesmo. Vai perguntar: essa comida aqui é para a pessoa que está ali fora? Aí eu falei, sim, na verdade, tá sem comer ali, né? Fala, meu, é um pouco complicado, né? Esses vagabundos aqui, né? E as pessoas dão dinheiro, dão comida e ele fica aqui na frente o tempo todo. sim. Então, quase pedindo para eu não dar a comida porque ia prejudicar o estabelecimento da pessoa, né? Olha que loucura. Não é E complicado? assim, centenas de pessoas passando no restaurante todos os dias, entendeu? Uhum. Cara, o que que é um prato? E outra, aquilo que você falou, eu tô pagando. Não importa se é pro fulano, beltrano, ciclano. Eu já vi casos de também não dá não, porque ele vai pegar e vai vender. É. Cara, Então, e aí assim, Não é vamos mais meu pensar. papel Vamos pensar pensar a nisso, né? partir do que a gente está falando, né? Uma pessoa dessa, ela nunca ouviu o evangelho? Ela desconhece Jesus? Acho que não, sim, né? dificilmente, né? Isso. O que precisa, e aí não importa a religião, né? Mas como a gente está falando aqui da doutrina, da gente trazer a doutrina para o nosso dia a dia, para a prática, né? A gente vai ver como é difícil para a gente Sim, mesmo. Então você pode imaginar como é difícil para aquela pessoa que está lá. Que recurso que ela tem para sair daquela situação? Alguém foi lá oferecer um trabalho? Chama ele de vagabundo. Então, mas alguém foi lá passar algum trabalho para ele, né? Mas bebe para bebida ele acha. Sim, porque qualquer baixa encostou, a pessoa dá a bebida até para se livrar né? sim, Então, eu sei da história daquela pessoa. Eu contei aqui uma do rapaz, formado, psicólogo, tinha um trabalho bem bacana e estava na rua. Então a gente não sabe, a gente julga, a gente discrimina, né? E são pessoas que conhecem o Evangelho, já ouviram falar em algum momento de Jesus. A diferença está colocar em prática. Por que não coloca em prática? Porque não é tão fácil. Não sim. está no social isso de ajudar as pessoas, Perfeito. né? E tem uma série de pessoas disseminando. Se você ajudou lá a pessoa e a pessoa voltou para as ruas, tá vendo? Não adianta nada.
Eu não ajudo ninguém mais. Dá um por si. Esse é o evangelho tá Sim, sendo de espalhado por fato, aí. de fato. Então, como que a gente vai falar de É uma triste. doutrina consoladora, que eu não tenho que julgar, eu tenho que amar, Sim. né? E eu tenho que olhar para aquela pessoa que está lá, sem dente, suja, fedendo, que ele nasceu bonitinho, gostosinho, cheirosinho, como qualquer um de nós. Sim, Que ele foi amado por uma mãe, muitas vezes, desejado, né? E que se perdeu na vida, né? E que todos nós podemos, né? Como eu disse, o rapaz era um psicólogo e estava lá nas ruas. Fiquei chocado, mas assim, eu também posso um dia estar lá nas ruas. Eu não sim, sei o que está por acontecer, eu não sei quais são as provações que eu tenho que passar, né? Então, não julgar, a humildade, procurar amar como Jesus amou, né? os ensinamentos, né, de Cristo. É, Muito bom, Walter. e que é muito, não é simples não, assim, a gente, né, parece muito simples e deveria ser simples, né, amar as Sim, pessoas, querer o bem, né, mas não é isso. A gente vem com o nosso orgulho, né, conversávamos aqui um pouco antes dele começar sobre, até dentro de uma casa espírita mesmo. Muitas vezes o nosso ego, a gente, ou porque está há mais tempo, ou porque tem uma mediunidade tal, a gente acaba extrapolando e atrapalhando a espiritualidade de fato de fazer o trabalho, né? ajudar, Sim, é verdade. de ajudar as pessoas, porque é esse o objetivo de uma casa espírita, né? Ajudar, 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 fazer o bem, né? Perfeito. Ô, Walter, falando dessa questão de ter amor ao próximo, caridade, vamos lá, situação do dia a dia. Como que a gente ama aquele cara que deu uma fechada na gente no trânsito, Walter? Como que a gente age, como que uma pessoa tem que agir diante de uma situação de cotidiano, de briga de trânsito, discussão? Como que é, Walter? É. Como que funciona? É difícil, não é? É muito difícil, é essa parte que nós estamos falando. Colocar em prática isso aí no exercício, no dia a dia, é muito difícil, né? Eh, Talvez porque nós não estamos nesse grau ainda de evolução, Sim, né? Eh, a gente se surpreende com alguns espíritos mais evoluídos que têm relações que a gente jamais imagina, né? A irmã Dulce saía para pedir dinheiro para ela, para os outros, para os pobres. E ia com o empresário, com todo mundo, né? Dinheiro para o meu pobre, para um pobre. Cadê o dinheiro do pobre? Olha, tem uma família passando fome. Dinheiro para os meus pobres. Você pode me ajudar? Um dos empresários cuspiu na mão dela. Esse é para mim e para os meus pobres. sim, um belo ensinamento isso, né? Como que a gente faz? Então, isso é um espírito evoluído. Acho que a gente não está ainda nisso, né? A gente, às vezes, não sai, não dá um tiro na cara da pessoa, mas a gente manda ele para algum lugar não muito adequado. Sim. Então, Ou fala da mãe, né? Que não porque tem nada a são ver com níveis de isso. evolução. Acho que a gente talvez ainda não consiga, né? A gente já consegue saber qual é o E caminho, a gente é difícil seguir, mas saber disso já é um isso, começo, né? E tentar isso. praticar isso já é um A começo. doutrina, ela orienta, ela consola, ela nos incentiva a fazer diferente, né? Talvez a gente ainda não tenha essa evolução, mas como eu já falei aqui a frase do Chico, que eu gosto bastante, né? Eh, que a gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer Sim, um pode começar agora. Vamos começar agora, pelo que a gente está aprendendo, né? E construir algumas coisas diferentes, né? Perfeito, Walter. E o William tá se preparando para a próxima pergunta, e eu tenho que fazer o merchan, toda hora eu tenho que fazer o merchan. Eu tô aqui só para isso, viu, Walter? Pessoal, se inscreve no canal aqui embaixo, sininho, botãozinho inscreva-se para você receber as notificações aqui do canal. Tem corte todo dia, tem os episódios aqui toda segunda-feira às 20 horas. E é isso. E lá no blog, quer estudar um pouquinho sobre a doutrina espírita, ou espiritoresponde.com.br. E tá lá no Instagram, que eu sei que você gosta do Instagram, fica passando stories lá, bonitinho.
Vai lá, O Espírito Responde no Instagram. Então não tem desculpa para você não estar ligado aqui com a gente na doutrina espírita. E continuando, estamos aqui com o Walter Santos, dando um show aqui, Falando uma sobre aula. os problemas do cotidiano, né? Eu falei sobre trânsito, eu fiquei com vergonha, porque o negócio tá tão alto nível aqui, tá tão elevado, que eu tentei trazer para uma realidade de discussão do trânsito, que é um problema que eu tenho, e tá muito simples de resolver. Estou envergonhado de não conseguir me segurar. Agora no trânsito eu vou ficar mais em paz, vou ficar mais tranquilo. E aí, qual que é a próxima pergunta pro Walter aqui? Na verdade, Walter, a gente está falando aí sobre os desafios, né? Todo dia é um dia diferente, a gente acorda, bom, pelo menos eu acordo não imaginando, não querendo fazer um mal para ninguém ou não brigar com alguém. Mas tem algumas situações do dia a dia que força a gente a algumas situações, algum embate, alguma cobrança, ser incisivo em algumas coisas, né? Que dica simples, Walter, você daria para a gente começar bem o dia, para minimizar esses problemas ao longo da jornada? Pera, eu quero tomar a liberdade de falar que primeiro tem que tomar café da manhã assistindo o nosso Conversa canal. elevada. Conversa elevada. Não ver coisas ruins pela E manhã. depois, Walter, o que que a gente faz? Depois, acho que é confiar na providência divina, que tudo está planejado para você se tornar melhor, né? Então, assim, você tem o seu mentor, né? Confiar em Deus, não vai acontecer nenhum desastre, nada que não esteja planejado para a sua evolução, para a sua melhora, né? Sim. Então, confiar em Deus é isso, é a gente ter uma fé que, na doutrina espírita, a gente chama de fé raciocinada, né? Uhum. Não assim com a fé cega e pronto, né? Não, é raciocinar. Nós temos a, a certeza, né? A doutrina espírita nos garante, os espíritos vieram nos contar, todos nós temos um mentor. Olha só. Estamos encarnados para quê? Para a gente evoluir. O que a gente for passar está previsto. Com a sua participação, muitas vezes, foi previsto, e você vai passar. Ah, eu acordei um dia, fiz minha oração, né? Tomei um café, não assisti nada de noticiário medonho, né? Fui, fiz as coisas tudo certinho. E quando eu eh, saí, veio um carro e acabou com a frente do meu carro. Bateu, destruiu o meu carro. E olha, eu estava até no carro ouvindo uma música gospel. Começou bem o dia e Então, mesmo o que assim. que foi? Que bom que você estava bem, fortalecido para passar pela sua aprovação. Ela estava planejada. Você tem uma questão com aquela pessoa, motorista do carro. E vamos ver se você vai conseguir, sabe, lidar isso. O mentor vai estar favorecendo bastante para que você faça isso de uma forma caridosa, respeitosa, Legal, Walter. né? O autoconhecimento, Walter, pode ajudar nesse Sim, é processo? fundamental, né? Acho que a doutrina espírita propõe isso, né? Reforma íntima, né? Eh, faz parte da reforma íntima você se autoconhecer, saber quem é você, né? Todas as leituras que a gente vai fazendo, né? Vocês já tiveram contato também, mexe com a gente, não é? Um lado da gente que a gente descobre, nossa, eu não sou assim ainda. Isso mesmo, não é ainda, né? Mas vai Podemos chegar lá. começar agora, não é? É um processo. Chico Xavier propõe, comece agora, né? Vamos fazer diferente, né? Para não vir de novo, tudo de novo, né? Tem bastante literatura espírita que Que comenta que um dos maiores dores emocionais quando você parte dessa vida, você desencarna, é a perda de tempo, né? perda de tempo, né? Eh, se arrepender de coisas que deixou de fazer, né? Sim. Um pedido de perdão, né? Os Uhum. pacientes também em fase terminal, isso é bastante presente, né? Quando eu fiz a faculdade, o meu estágio, né, foi no Hospital Emílio Ribas, estávamos vivendo aquela pandemia, né, do HIV, né? Sim. Então a gente via as pessoas lá em situação lastimável, se arrependendo de algumas coisas que eh, deixaram de fazer, de perdões que deixaram de pedir, né? De ter destratado o pai, a mãe, né? Porque quando meu pai soube que era gay, eles me puseram para fora de casa, né? Era difícil para eles tudo isso, né? Mas o pai chamou você de volta quando viu que você estava doente. Você que não aceitou. Sim. Então, é muito sofrido isso, né? Uns desencarnes muito difíceis, né?
que aí as pessoas estão vindo, estão voltando já para fazer os ajustes, né? Por que que você não perdoou? Então agora é hora. E é necessário, né, Walter? Sim, Para a gente chegar aí na perfeição, nenhum débito deve existir, não é mesmo? sim. E aí assim, né? Ninguém vai sair dessa encarnação como Jesus, né? É, Mas a gente eu pode sair concordo. melhor, né? Eu acho que Sim, isso nos consola e saber que, como eu falei, né? É só um capítulo de um livro, essa vida, né? O livro é maior, né? E, e a cada capítulo a gente está se tornando alguém melhor, é isso aí. né? A certeza absoluta que nessa vida a gente está melhor do que na vida anterior, certo, Walter? Exatamente. E se a gente olhar bem, né, sendo caridoso conosco mesmo, né, hoje nós estamos melhor do que a gente estava ontem, É verdade. né? Isso é verdade, Walter. Ô, Walter, a gente vai ter que fazer uma leitura daqui a pouquinho. Eu queria abrir uma brecha aqui, um período aqui para você, se você quiser compartilhar algum trabalho social, algum convite para quem está assistindo a gente aqui, fique à vontade. Talvez para algum trabalho social, alguma doação, enfim. Você quer falar com o pessoal para apresentar algo? Sim, nós estamos numa casa espírita onde eu participo, nós estamos ajudando um abrigo de idoso, né? E lá eles precisam de tudo, inclusive se alguém, nesse momento a gente está preocupado com as instalações da casa, instalações elétricas mesmo, Uhum. né? Porque corre risco de ter algum curto e, enfim, incendiar a casa, né? Sim. Então já foi feito um orçamento, a gente pensa se algum parceiro puder ajudar comprando o material que não fica nada exagerado o valor, né? A mão de obra a gente acha mais fácil de alguém que vai lá e Poder faça. fazer. Também eles precisam de fraldas, né? Leite, precisam da visita de vocês, de repente algum doador quer visitar, quer conhecer, uma oportunidade, né? De ir lá e realizar alguma ação voluntária. Eh, Também participo de uma outra casa, né? A Obreiros, ali no Embu também. Lá também eles, né, têm espaço para o trabalho voluntário, coleta de alimentos, entrega de cesta básica, chama Projeto Em Frente, Uhum. né. Então, a gente não deveria perder essas oportunidades de ajudar. Quem é mais ajudado é quem está na ação voluntária. É Podem ter verdade. certeza disso. Cada casa que a gente entra para entregar uma cesta, né, a gente percebe o quanto nós somos beneficiados nessa encarnação. Perfeito. Ah, o primeiro projeto que você falou é o do Casa do Caminho, né? Casa do Caminho, Isso. isso. No Instagram, pessoal, quem quer fazer alguma doação, conhecer mais sobre essa casa que o Walter está falando, acessa no Instagram, Casa do Caminho Embu. Casa do Caminho Embu. Se você não tem disponibilidade, não está em São Paulo, está longe daqui, mas quer fazer uma doação, lá no Instagram tem um linkzinho de uma vaquinha. Você consegue lá pela vaquinha fazer uma doação, né? Isso. O pessoal da produção está me avisando que vai Vai passar passar aqui, aqui né? embaixo, o Isso aí. link certinho. Mas é isso aí, Casa do Caminho Embu. O site Casa do Caminho embudasartes.com.br e do Obreiros é o Projeto em Frente no Instagram. Isso. Projeto em Frente. Então são dois projetos aí que quem quiser, né, sentir de ajudar. E eu quero reforçar com uma frase que eu ouvi uma vez no Projeto em Frente. No Aham. Projeto em Frente, o Newton, conhecido Newton, quem sabe um dia, né? A gente consegue trazê-lo também. Sim, O Newton falou assim que caridade não é uma questão de amor, É de inteligência, né? é uma questão de inteligência, porque realmente a gente contribui, se sente bem, lógico, mas também é uma ajuda para nós mesmos, né? Então é um ato inteligente. sim, sim. Então não perca essa oportunidade, como o Walter disse. William, vamos para a leitura? Vamos, mas vamos perguntar para o Walter aqui, Walter, para a gente encerrar Oh, aqui. tem mais uma, É né? uma, Perdão, tem mais uma uma, Walter. mensagem, Walter, que você deixaria para pessoas que estão atravessando por um momento difícil, buscando um conforto espiritual. Que mensagem você deixaria para essa pessoa? Nesse momento eu diria, se aproxime da doutrina espírita, né? Para mim, foi bastante consoladora e eu acredito que para as outras pessoas também. Uhum. Aproxime-se dessa forma. Se eu não, não tenho muito contato, vou sou um iniciante, né? Estou me aproximando. Aproxime-se por essas leituras, né? Eh, os livros da Zíbia, especialmente os primeiros livros, de Mônica Castro, né? Ela tem um livro chamado Greta, maravilhoso.
Eh, Tem as obras também do Chico Xavier, né? Sim. Eh, Há 2000 anos, 50 anos depois, 50 anos depois. Então, são obras muito interessantes. Paulo Estevão, de Chico Xavier, né, todos psicografados por ele, livros do Emmanuel. Então, realmente, não tem como você ler aquilo e não ficar, não sentir nada. Não, transforma, consola, é maravilhoso, né? Eh, Músicas mais elevadas, eu acho que isso vai trazendo para a gente uma abertura para você eh, se sensibilizar com Uhum. o Evangelho de Jesus, né? Hoje em dia também temos filmes, não é? Várias Sim. obras cinematográficas que ajudam a gente, né? As Mães de Chico Xavier, filme recomendado, é É lindo, não tem incrível mesmo. como você não se emocionar e não ir amenizando as suas dúvidas sobre a continuidade da vida, né? A vida continua, mostra fatos corriqueiros que pode acontecer com qualquer um de nós, né? E E todos, nenhum deles, ninguém foi abandonado, né? Mesmo um filme antigo que conta o incêndio do edifício Joelma, né? Quando eu assisti aquele filme, não tem como você achar que não existe nada mais, né? Morreu, acabou. Não. Ah, mas por que todo aquele povo ali foi incendiado, todo mundo uma vez? O que é isso? Onde é que estava Deus? sim, Tá tudo. É só conhecer um pouquinho a doutrina que você vai entender aquilo, legal, Walter. né? E alguns espíritos de lá que voltaram, né? Estão dizendo, era o momento, estava tudo certo, a gente pediu, né? Às vezes a minha mãe fala, mas eu não sei, eu tenho medo de morrer sim, porque eu não sei lá, ninguém veio que foi lá, voltou para falar como é que era. Falo, mãe, voltou um monte. A senhora quer que apareça alguma aqui para contar para a A senhora? senhora também Deus me livre, voltou. não A quero. senhora também voltou. Todo mundo. E voltou para dizer, está escrito, mãe, ó, tem livros, os espíritos estão falando. Então, é uma questão de fé, e uma fé raciocinada. Pensa, para e pensa. Tem sentido mesmo, né? Tudo isso aqui, você acha que é gente que não tinha que fazer, que foi escrevendo? Sim, Não é? tá certo, é isso mesmo. Maravilhoso. Então, não, as pessoas estão ali. Tem algumas pessoas que não gostariam de ser médium, mas estão ali, um monte de espírito que escreve, 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 porque a pessoa veio com essa missão. Sim. Então, vai contar pra gente como é que é lá, né? Tem livros que descrevem, inclusive com fotos de como é, né? Na espiritualidade, né? Perfeito, Então, Walter. provas várias, né? Algumas científicas, por exemplo, quadros, né? Pinturas, telas psicopictografadas. Tá lá a assinatura, Monet. Vai em qualquer pessoas que fazem, né, a comprovação da legitimidade daquela assinatura, é do Monet. Como que explica isso, né? Luiz Fernando Gasparetto, filho da Zíbia, ele fazia isso. Perfeito, Walter. Valdelice, outra que trabalha com essa coisa da pintura, né, mediúnica. Pinta com os pés e assina Monet. De onde Que veio loucura. isso? Uma obra que Monet mesmo levava 4 meses, 5 meses, 6 meses para fazer, ela faz em 25 minutos com o pé e assina com Monet. De onde veio isso? Perfeito, Walter. Né? Então, eu acho que comprovações tem um monte. Agora, se eu continuo não tendo uma fé raciocinada, ou fé nenhuma, aí fica difícil, né? É achar que todo mundo, né, não tem o que fazer, está escrevendo coisas assim da cabeça, né? São inspirações de pessoas que já têm o dom de escrever e está escrevendo, né? Não é. É o contrário. Inclusive músicos, né? Do nosso dia a dia que a gente ouve, né? Sim. As composições, muitas delas são orientadas por espíritos, pelos mentores. Inspirados, né? É isso, para elevar um pouquinho a nossa alma, né? Quantas pessoas se sentem elevadas, melhoradas quando ouvem uma música, né? Que se identifica, né?
A espiritualidade muitas vezes fez aquilo para você. Perfeito. São N formas de trabalho da espiritualidade, Isso. né, Walter? É. A Muito bom. dica, então, é se aproximar da doutrina Sim. espírita, né, E Walter? todos nós estamos envolvidos, né? E, Nesse momento mesmo, nessa conversa aqui, tem vários outros aqui. e o que veio na minha mente agora, Walter, é aquela frase, né? De mudar um pouco, de pensar por que comigo e para que isso está acontecendo, né? Isso. Sim, quando a gente pensa assim, Pra que já tudo? começa a gente entrar num outro processo mesmo do autoconhecimento, a gente vai pensar um pouquinho, de alguma forma, nessa questão da reforma íntima, onde eu preciso melhorar, né? Para quê? Então, eu preciso ver mesmo por que que isso está acontecendo comigo, não é a primeira vez. Eu estou num problema financeiro na minha vida. Pô, quando eu tinha problema financeiro com 15 anos, 20 anos, é uma coisa. Agora eu estou com 45 e repetindo a mesma história. Estou fazendo esse processo no consultório atualmente com uma pessoa. Então, são 4 vezes. E essa pessoa, né? Bem, ele vai saber que sou eu, né? Que estou falando dele, mas enfim, 4 vezes. Crises grandes, sabe? De precisar pegar dinheiro de agiota e estar mais enrolado que tudo. Ganha super bem, qual é a questão? Ah, tem um monte de outros fatores, né? É mulher, dá conta de uma necessidade interna de ser o cara. Sim. Só que você está pagando a conta muito alta. Pô, repetindo na mesma encarnação 4 vezes, mesma matéria, vamos melhorar. Um aprendizado, né, Walter? Tá Muito indo bom. também, né? E, em casa espírita. Está difícil aprender, está difícil. Porque eu não quero abrir mão de tudo isso que é o material, não é? De eu ir num restaurante e eu deixar lá 800 conto. A própria companhia dele fala, não, cara, que isso? Não vou num restaurante desse, não, Perfeito. né? Não vou num restaurante desse, não. Numa refeição, eu gasto 50 conto. Não quero mais que isso, não. E tá bem gasto. É. Muito bom, Walter. Então, eu acho que é olhar para essas coisas, né? Tem algumas pessoas que vão demorar um pouco mais, Sim. né? Ah, esse rapaz aí, pô, 15 anos a mesma história? Pô, aí não dá, não é? Então, mas está melhorando, é que devagar É devagar. mesmo. Cada um no seu É tempo. um processo. Ah, mas então eu não quero saber, não. Não é meu filho, eu não quero saber disso aí, não. Cada um com seu problema. Graças a Deus não tem filho. Não, é seu filho, presta atenção que é seu filho. Ele mesmo já está falando. De onde ele tirou isso? Então, você vai fazer o que você fez na outra encarnação? Fez ele, colocou no mundo e foi embora? Será? Pode ser que eu tenha feito isso. Então, bora, meu filho. Agora, sempre é tempo de balançar a criança. Pode ser que tenha sido seu, Perfeito. né? Então, é isso. A gente prestar atenção, a doutrina espírita, ela vai sempre fazendo a gente refletir. Algumas vezes a gente foge disso, né? A gente acaba sendo puxado de novo. Foge dos deveres, né? Os é espíritos puxado de novo. zombeteiros, aqueles pouco esclarecidos, eles vão fazendo com que você deixe isso para lá, né? Chegar até aqui, eu estava observando algumas coisas que foram acontecendo lá no consultório, né? Que é exatamente isso, sabe? Vem outras ideias para te distanciar do foco, né? E aí, aquela coisa, né? Falta poucos minutos, vamos lá, faz uma oração e vai, né? Porque se você ficar aqui dando ouvidos a uma coisa ou outra, eles vão zombar de você, né? Então, realmente é um desafio, é toda hora, cara, toda hora. E a gente dá uma brecha, cai de novo. E mais importante é você perceber. Ó, de novo. Perfeito. Que aula, hein, Walter? Que aula. Às vezes você tá ali, né? Já tô saindo. Aí liga uma pessoa, 35 anos que não te liga. E com conversa. E ainda com uma coisa, pô, meu, você sumiu? Não, eu falei, tá aí, depois Depois de de conversa. aconteceu alguma coisa? Não? Ah, então tá bom. Tô indo. Pra distrair mesmo, Pra pra que distrair. Coisa não aconteça. fazer outra. Não Coisa não aconteça. aconteça. Não aconteça que você chegue atrasado, todo atrapalhado, né? É isso. A gente tá sabendo porque realmente a gente sabe que esse tipo de conteúdo que a gente tá se propondo a compartilhar, nem Aham. sempre querem que seja Não compartilhado. quer. Então,
A gente tá bem atento a esse tipo de Sim, sim. coisa. A produção tá sabendo, a gente tá bem atento a isso, Walter. Sim, é A isso. gente precisa fazer uma leitura, né, Vamos William? para a Agora, leitura, então? a gente tem um quadro aqui no podcast, Walter, que nós lemos uma perguntinha do Livro dos Espíritos na sequência. Então, hoje é o Ah, No terceiro final, episódio. Ele vai ler o a terceiro, terceira eu li a pergunta. segunda, ele vai ler a terceira pergunta. E depois a gente vai pôr no Instagram o corte bonitinho. Quem tiver preguicinha de ler, vai estar a tá gente bom. falando lá, uma pergunta após a outra. Mas, É isso maravilhoso. aí. Então vamos lá para a terceira. Então, Então, o né, livro é da é obra. o Livro dos Espíritos, de Allan Ah, sim, Kardec, tá. né? A gente vai ler todas as perguntas, né? Uma pergunta por episódio. Então, já lemos, né, Edson, que é Deus, que se deve entender por infinito, né? E aí agora, pode-se dizer que Deus é o infinito? E aí a resposta da espiritualidade diz: definição incompleta. Pobreza da linguagem humana insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. E aí tem uma nota do Allan Kardec nessa pergunta, nessa terceira pergunta, né? Ele coloca assim: Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma, é definir uma coisa que não está conhecida por outra, que não o está mais do que a primeira. Então, essa é a definição, né, de Allan Kardec, que sim, Deus é infinito, mas ele não se restringe só à infinidade, né, da A coisa. espiritualidade deu um tabefinho, né, na pergunta, né? Tipo, ó, você tá. Como assim? Sim, Que vocês não conseguem falar. A linguagem de vocês humanos não consegue. Isso acontece várias vezes, viu, pessoal, no Livro dos Espíritos. sim. Allan Kardec, curioso como deveria Um ser, cientista, né? né? Exatamente. Então ele foi confrontando, entre aspas, em algumas perguntas, e a espiritualidade às vezes responde, tipo, olha, é que vocês não conseguem entender, né? Então, realmente, falar que Deus é infinito é você falar que Deus é uma coisa que você não conhece e continuar achando que você não conhece. Acho que, Sim, resumindo, é Sim. isso, né? Então, E maravilhoso. mostra o nosso lugar, né? Nós não estamos em um grau de evolução capaz de se compreender entender. ainda Deus, né? Perfeito. Porque a gente talvez não compreendeu nem o que é de fato amar, né? O próximo, quem dirá Isso, conhecer a Deus, né? sim. E aí, acho que não é nem legal entrar muito nesses méritos, mas, por exemplo, a gente fala que ama alguém, casa com essa pessoa, ama, tem filhos, tudo, né? Construiu algumas coisas juntos, e aí, imagina que alguém traiu, ou que ela viu uma mensagem no WhatsApp, você falando com uma outra pessoa. Aquele amor, ele some. É um ódio, é um desejo de destruir, é o que a gente está vendo, né, em muitos casos aí de namorados ainda, que nem tem esse compromisso todo. Sim. Ama, beijinho toda hora, mas se a pessoa falar, mas não tá mais legal para mim, eu vou lá e tiro a vida do outro, né? Então, a gente não sabe nem o que é amor ainda de fato, então jamais vai saber definir ainda quem é Deus, né? Então é o lugar que nós estamos, né? Precisamos aceitar e caminhar para nos tornarmos melhor, né? E vamos nos tornar melhor. Isso. E É isso. todos nós somos deuses, né? Sim. Como a gente não se conhece, Resolva. a gente não vai saber quem é Deus também, porque nós somos também deuses, Perfeito. né? O Perfeito. próprio Jesus disse isso. Nós somos empoderados e a gente não tem consciência disso ainda. E o que nos empodera é o amor. Então, quando a Perfeito. gente conseguir, né, a gente vai ter dado um passo, Um grande passo. grande passo, vai entender melhor quem é Deus e não estaremos encarnados aqui na Terra, em outro local, se Deus quiser. Muito provavelmente. quiser. Walter, muito obrigado pelo seu Obrigado. tempo, seu conhecimento. Obrigado a vocês, viu? Maravilhoso, maravilhoso. Obrigado, Deus abençoe Walter, e eu quero vocês. agradecer, agora eu acho que a gente está na central. Agradecer a produção, agradecer todo mundo que está assistindo, compartilhando, os convidados que estão aceitando vir aí, tem muita gente legal que está por vir, né? E claro, Walter, já está o convite feito aqui, Walter, para você voltar. Você já falou antes aqui que tá adorando, que quer gravar todo dia com a gente. Vamos gravar todo dia. Pessoal, então muito obrigado, William. Te cumprimentar também. Agradecer Obrigado, pela Edson, por mais parceria um de sempre. Mais episódio. um de muitos. E é Obrigado, isso aí, pessoal. pessoal. Então, todo dia tem corte aqui no canal. Toda semana, toda segunda-feira a gente vai soltar um episódio inédito. E já falei para se inscrever, vocês já sabem. Então é isso aí. Obrigado a todos.